Bom, agora só para terminar o capítulo, vamos falar mais dois tipos de mecanismos de transferência de calor. Se eu vou falar bem mais breve, principalmente convecção, né? A gente discutiu agora condução térmica. Vamos falar um pouquinho de convecção, de forma bem sucinta, não vai ter nenhum exercício para resolver. É só para saber que existe essa forma de convecção. O Hardy explora pouco, mas a importância dos mecanismos de convecção são absolutamente fundamentais. Né? Mas aqui eu vou seguir o Hardy e não vamos discutir muito mais do que ele está apresentando, né? Então, como eu mostrei aqui, né, então você tem numa sala, você tem esse mecanismo de convecção, porque você tem um ar frio vindo aqui da janela, que vai fazer com que tenha um certo fluxo aqui do fluido, né, aqui do gás, que vai movimentar então esse ar como um todo. Então aqui tem uma região, o ar aqui próximo aqui dessa lareira está com uma temperatura mais alta, então ele sobe. Já aqui o ar aqui que vem da janela é mais frio, ele desce e tem um mecanismo de convecção, um movimento, né? Um movimento aqui que vai fazer com que o ar, em geral, ele vai ficar mais ou menos homogêneo, a temperatura do ar vai ficar homogênea. Essa pelo menos é a ideia, né? Então, em geral, se você pensar, em geral não, na verdade, o ar-condicionado é colocado em cima, né, na parte superior dos imóveis, exatamente por isso, porque o ar frio ele vai descer e vai fazer com que ocorra uma movimentação do ar numa determinada sala, e com essa movimentação do ar você vai espera-se que tenha uma maior homogeneidade na temperatura num determinado ambiente. Bom, então aqui pega uma figurinha aqui do Wikipedia, interessante, né, para ver. Aqui você tem um fogo aquecendo então a água, por exemplo, de uma chaleira, sei lá. Então vai acontecer esse mecanismo de convecção, né, essa movimentação. Tá? Então a água é aquecida, você tem então uma água com uma temperatura um pouco mais alta, essa água superior aqui tem uma temperatura mais baixa, então vai acontecer esse movimento, né? Esse movimento da água quente ela vai subir, a água fria vai descer e vai em todo instante ocorrer essa movimentação. Numa situação de equilíbrio térmico, você vai ter mais ou menos não teria esse fluxo aqui de essa movimentação, mas a princípio você vai sempre ter aí que é o que a gente chama de gradiente de temperatura, ou seja, uma diferença de temperatura ao longo aqui no caso da altura aqui dessa, sei lá, chaleira, esse tipo de coisa, né? E veja que tem a convecção é fundamental para quem estuda meteorologia, mecanismo de convecção dos mais importantes, né? Aqui eu mostro nessa imagem, que é bem interessante, que tem tanta radiação solar. A radiação solar ela vai esquentar o solo, por mecanismo de condução ele vai aquecer então o solo como um todo, e aí vai ocorrer essas correntes de convecção. Então o ar quente ele vai começar a subir dentro das nuvens, então nuvens com gelo, né, vai com temperatura bem baixa, ela vai se movimentar, então no sentido que vai querer se movimentar para baixo e vai ocorrer essas correntes de convecção, que são ciclos, né? Correm exatamente esses ciclos. Esses são estudos extremamente interessantes, mas a gente não vai discutir nada nessa aula. Sugestão, claro, para um seminário, se alguém quiser falar um pouco sobre isso, explicar com um pouco mais de detalhes, fiquem à vontade. Vale muito a pena para que todos entendam um pouco melhor. Eu mesmo conheço muito pouco sobre meteorologia, eu gostaria de aprender mais, mas eu conheço muito pouco. Então, só para definir, né? Então, convecção é um fenômeno de transferência de calor em fluidos e gases, né? Então, tanto o fluido quanto os gases eles vão ter que se movimentar, né? Vai ter que ter uma movimentação. E aqui o que mais ou menos o que eu comentei, né? Então, quando parte do fluido aumenta a temperatura, este vai se expandir e vai diminuir a densidade. Com a menor densidade, ele vai tender a subir, devido exatamente à força da gravidade. Então, você precisa efetivamente ter a força da gravidade envolvida, né? Enquanto o fluido mais frio tende a descer. Tá? Então, com a manutenção desse gradiente de temperatura, o ciclo se mantém ativo. Então, ele sempre vai ter essa rotação aqui, vai ter esse ciclo a todo instante. Né? Então, é extremamente interessante. E uma outra ideia para uma PA, né, no caso, uma sugestão de seminário, é discutir exatamente esse gráfico, que é interessantíssimo. Né? Então, lembre que desde o ensino fundamental, os professores, né, as professoras ensinam para a gente as camadas atmosféricas, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, né, exosfera, e isso está basicamente relacionado com o range de temperatura, como é que acontece então essa variação de temperatura nas diferentes camadas. Então você tem a troposfera,
que é exatamente a região que a maior parte, se não me engano, acho que 80%, não lembro se é 80%, mas acho que é 80% dos gases, não sei se é 80 ou 90% dos gases estão exatamente nessa região. Tá? Então é a região com maior densidade, né? Então tem uma diminuição da temperatura linear. Aí você tem a tropopausa, depois você tem a estratosfera, que tem uma, uma distribuição de temperatura bem diferenciada. Você tem estratopausa, depois você tem a mesosfera, depois você tem a mesopausa e a termosfera. Tá? Então aqui é mostrado então a temperatura, aqui naturalmente a altitude, né? Então aqui é em quilômetros, 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros. Aqui vai ser a densidade, né? A densidade então do ar, né? Densidade do ar. E aqui é pressão. Tá? Então veja que a pressão, densidade e altitude, elas são lineares, agora a temperatura não é. Tá? Então é interessante para um seminário discutir exatamente esses pontos, né? Aqui eu coloco só uma referência para a gente saber a altitude de cruzeiro de aviões a jato está mais ou menos 12,4 km. Estaria aqui na finalização da troposfera para a tropopausa, né? Então tem muitos estudos, assim, tem muitos artigos, muita informação a respeito. Por que é interessante, por exemplo, os aviões eles voarem nessa região. Tá? E por que ocorre essa variação de temperatura? Aqui é linear, né? Então veja, próximo então da superfície da Terra é linear. Mas depois você tem essas variações brutais, né, de variações brutais da temperatura. O perfil da temperatura é completamente diferente nas diferentes camadas, né? Por quê? O que tem de diferente, né? O que tem diferenciado? Então fica aqui com uma sugestão para seminário, para quem quiser ler um pouco a respeito, para quem já souber, contar um pouco para a gente sobre isso, né? E está relacionado também com os mecanismos de transferência de calor, com a própria situação da convecção, né? Então a convecção, como é que ocorre essas transferências de calor na nossa atmosfera, né? Bom, agora para fechar, então, os mecanismos de transferência de calor vão falar da radiação, né? Então, aqui outra vez aquele desenho, né? A gente está então agora falando da radiação eletromagnética, né? Que é emitida por uma fonte, né? Na prática, qualquer fonte, a qualquer temperatura, ele emite radiação. A gente está falando de radiação térmica, então a gente está comentando sobre o exemplo aqui dessa lareira, né? Mas efetivamente as paredes estão emitindo radiação, o sofá está emitindo radiação, todo elemento material está emitindo algum tipo de radiação, né? Então vamos discutir um pouco isso, mas mais especificamente o importante a gente vai discutir sobre a radiação térmica, né? Então, alguns pontos importantes aqui. Então, essa radiação é uma energia emitida por uma fonte através da radiação térmica. Perceba que a radiação térmica, especificamente, a gente vai estar falando aqui sobre objetos a temperatura ambiente ou mesmo Sol que está emitindo radiação térmica, mas o espectro de radiação ele é enorme. Então, mesmo nós estamos emitindo radiação em outros comprimentos de onda também, mas a nossa temperatura de mais ou menos 36 graus, mais ou menos 36,4 graus, a maior parte da radiação que a gente emite é térmica, mas a gente, na verdade, emite um espectro um pouco além dessa radiação térmica, mas o que é mais relevante é a radiação térmica. O Sol, se você for pensar, ele emite um espectro de radiação muito mais elevado, e o que chega efetivamente aqui na Terra é principalmente a radiação, a luz, né, que a gente chama de luz, né? Luz visível que está aqui, então o espectro de luz visível, mas o espectro de radiação, de emissão de radiação do Sol é enorme, tá? Então ele vai desde ondas de rádio até os raios gama. Mas aqui o importante para a gente, pelo menos para a Terra, né, está relacionado à radiação visível e à radiação infravermelha. Boa parte da radiação ultravioleta ela é filtrada pela camada de ozônio, né? Então, é importante também saber que a radiação ela não precisa de um meio para se propagar, diferente da convecção, né? Então, a convecção necessita então de um fluido, a condução precisa de um meio material também, que em geral é mais frequente em sólidos e líquidos, bem menos frequente, com menos intensidade em gases, e a radiação você não precisa de um meio material para se propagar. Tá? Então, a princípio, radiação seria, quando a gente fala de emissão por radiação, seria o espectro completo eletromagnético, mas a gente está
especificamente falando dessa radiação infravermelho aqui, né, que é a radiação que vai fazer com que nós sintamos, o corpo vai sentir essa sensação de calor, né, que vai fazer com que as moléculas, os materiais, eles oscilem, se movimentem com maior frequência, e a gente vai sentir exatamente essa sensação de calor, né? A relação, então, que a gente vai trabalhar é essa potência, a potência irradiada, ou potência de radiação. Então, o que é potência? A potência é uma energia por unidade de tempo. Tá? Aqui D e dt. E a gente vai utilizar uma relação empírica, e não vamos provar nada disso, simplesmente vamos trabalhar com isso aqui, que é exatamente esse sigma, que é chamada constante de Stefan-Boltzmann. Essa, na verdade, é a equação, aqui, na verdade, está a equação de Stefan-Boltzmann, ou equação de Stefan. O epsilon vai ser a emissividade da superfície do objeto, o A vai ser a área, exatamente a área desse objeto aqui, e a T, e o T é a temperatura. T é a quarta potência. Tá? Então vamos olhar o que cada um desses parâmetros. Então aqui a gente simplesmente vamos trabalhar com essa constante de Stefan-Boltzmann. O epsilon é a emissividade da superfície do objeto, então esse epsilon ele varia de 0 a 1. Então, no caso, quando o epsilon é exatamente igual a 1, significa é chamado de radiador do corpo negro ideal, ou seja, é um objeto que vai absorver toda a radiação recebida. Tá? Então, imagina que você tem um corpo completamente escuro, né, completamente negro, se incide qualquer radiação aqui, essa radiação vai ser totalmente absorvida e não vai ser refletida. Então, ele teria uma emissividade exatamente igual a 1. A emissividade, emissividade e absortividade, elas são iguais. Então, significa que esse corpo negro ele vai absorver e, a princípio, emitiria, se ele emitisse algum espectro eletromagnético, ele vai emitir também com valor exatamente igual a 1. Então, teria uma absortividade perfeita e uma emissividade perfeita, tá? Então, um corpo negro, por exemplo, a gente não enxerga, ou seja, quando a gente não enxerga um objeto, significa que ele não está emitindo radiação visível, mas ele está emitindo outras formas de radiação. Então, a ideia de um corpo negro, por exemplo, então você tem algum objeto completamente negro, ele está emitindo radiação térmica, porque o objeto, sei lá, a temperatura ambiente está em 300 Kelvin, tá? Então, se ele está em 300 Kelvin, significa que ele está emitindo radiação também. Tá? Então, você colocaria nessa relação a constante Stefan-Boltzmann, a emissividade do corpo negro exatamente igual a 1, a área, então, teria exatamente essa área aqui, que ele estaria emitindo, essa área aqui, e a temperatura 300 Kelvin, ou seja, efetivamente ele está emitindo radiação, mas não é uma radiação visível, por isso que a gente não vê um objeto escuro. Se a gente se fechar dentro de um quarto escuro, completamente não tem nenhuma fonte de luz, a gente não vai enxergar nada, mas efetivamente está. Como existe temperatura, né, tem a temperatura ambiente dentro do quarto, a radiação está sendo emitida, só que é uma radiação principalmente infravermelho nessa temperatura de 300 Kelvin, né? Um outro exemplo aqui é a própria radiação solar, né? Então imagina, o Sol ele está emitindo uma potência de radiação, tá? Então para calcular então a potência irradiada pelo Sol, o que você teria aqui? Você tem essa constante, a emissividade, a gente pode considerar que, isso é curioso, mas a gente pode dizer que o Sol é um radiador de corpo negro muito próximo do ideal, ou seja, ele vai absorver e vai emitir com uma eficiência enorme, ou seja, ele é exatamente igual a 1. A área, a gente consideraria aqui 4π R2, né? A área, então, do Sol, né? É uma esfera, né? R2, onde R aqui vai ser o raio do Sol. A temperatura, ele tem que pegar na literatura qual que é a temperatura da superfície solar, eu não lembro exatamente, 6.000 Kelvin, talvez, eu não lembro de cabeça. Talvez seja 6.000 Kelvin, vou colocar aqui só para um valor aqui, 6.000 Kelvin. E aí a gente calcularia qual que é a potência irradiada pelo Sol. Se a gente for considerar, então, num exercício, eu quero saber efetivamente qual que é a potência que chega aqui na Terra. Então, não é toda a potência efetiva do Sol, né? Porque o Sol, a radiação solar, ela vai, então, se propagar para todo o espaço. Então, vai ser uma certa quantidade que vai chegar até a gente. E a gente, muitas vezes, para calcular aqui na Terra, tem que considerar que parte dessa radiação ela é refletida pela atmosfera e tal. Então, essa porcentagem é bem menor, né? Então, se vocês procurarem algumas informações em sites, principalmente de astronomia, vocês vão encontrar mais ou menos qual que é a porcentagem efetiva dessa radiação que vai chegar aqui na Terra.
tá? Daí você calcula em relação a uma superfície específica aqui na Terra, quanto essa radiação vai chegar numa certa área, por exemplo. A radiação solar vai chegar numa certa área. Tá? Então isso é tudo calculado, a gente não vai explorar esses exemplos, mas em cursos, principalmente cursos de astronomia, é bastante discutida essa lei de Stefan Boltzmann, entre outras, lei de Planck, entre outras relações, né? O importante, então, é a gente entender essa relação aqui para resolver alguns exercícios práticos mesmo, né? Bom, então como é que funciona isso? Vamos dizer que eu esteja aqui, 36,4 graus Celsius, minha temperatura, tá? E eu estou no ambiente, tá? O ambiente também ele vai emitir radiação. Aqui, vamos supor que o ambiente aqui hoje está, sei lá, 20 graus Celsius. Então, qual que é a potência efetivamente que eu estou recebendo ou que eu estou emitindo, né? Então, como é que a gente faz essa conta? A gente calcula a chamada potência líquida, né? Então, a potência de radiação que está sendo absorvida. Então, no meu caso, eu estou absorvendo potência em relação a 20 graus Celsius. Então, eu teria que pegar essa equação aqui e colocar, então, 20 graus Celsius. No caso, tem que ser em Kelvin, tem que passar para Kelvin, porque isso aqui é em Kelvin, né? Essa constante é dada em Kelvin. Então, qual que é o valor dessa potência que eu estou absorvendo, tá? Quanto de potência de radiação eu estou absorvendo e quanto que eu estou emitindo. Aí eu vou calcular a potência líquida, ou seja, quanto que eu perco de calor, né? No caso, eu vou perder calor, né? Porque eu estou numa temperatura mais alta do que o ambiente, tá? Então, eu vou ter uma potência líquida negativa, né? Porque eu vou perder, né? Eu vou perder mais calor do que eu vou receber. Na prática, o corpo humano ele tem mecanismos de homeostase, eu vou simplesmente me manter nessa mesma temperatura. Mas se pensar em objetos inanimados, deixa eu pegar aqui a próxima. Não, aqui só para mostrar o que eu comentei agora, né? Então, no caso, a potência líquida maior do que zero, então vai absorver mais radiação que vai emitir. E no caso aqui, no meu caso, 36 graus Celsius e o ambiente está 20 graus Celsius, eu vou emitir mais radiação do que vou absorver, tá? E percebam então que isso aqui vai ser nessa temperatura, a gente não vai fazer essa conta, mas nessa temperatura que a gente está mais ou menos uma faixa do infravermelho, a gente está emitindo mais infravermelho, é normal. Se a gente estiver dentro de um quarto fechado, ninguém vai enxergar a gente, né? A não ser que você tenha uma câmera que vai detectar infravermelho, mas ninguém vai enxergar. Agora, se você pensar, por exemplo, numa barra de ferro incandescente, o que você percebe? A temperatura ambiente, a gente não vê essa radiação, ela é simplesmente a cor, vamos dizer, a gente enxerga simplesmente a barra de ferro. Na hora que ela começa a aquecer, você começa a ver que essa barra de ferro começa a ficar mais avermelhada, ou seja, está começando a emitir mais no vermelho. Aí, quanto maior a temperatura, a gente consegue ver uma cor praticamente, ela está emitindo praticamente no branco, ou seja, está emitindo uma radiação muito mais elevada. Significa que a potência de radiação, a maior parte da radiação que está sendo emitida, não necessariamente a maior parte da radiação, mas nesse caso a gente está enxergando a luz emitida, porque a temperatura de radiação, a temperatura do corpo aumentou. Então isso vai mudar então a frequência de radiação que está sendo emitida por esse corpo, né? No nosso caso, a temperatura ambiente, a gente vai emitir no infravermelho mesmo, né? Aqui, aí sim, isso que eu queria comentar. Então vamos pensar em objetos inanimados, né, que não vai ter uma reposição de energia, né? Então vamos colocar o seguinte caso. Ó. Tem um corpo que está mais quente que o meio, então esse vai emitir mais radiação do que absorve, né? Então vamos pensar. Situação inicial. O corpo está com uma temperatura de 20 graus Celsius, ele vai emitir uma certa radiação, tá? Então vai ser então, a potência emitida, né? Vai ser exatamente o sigma, epsilon, A. Aqui A, então considero a área do copo como um todo, né? Do copo, aqui da água do copo, né? E temperatura a quarta. Tá? Isso tem que converter para Kelvin, né? Esse tipo de coisa. Então ele vai emitir a uma temperatura de 20 graus Celsius e aqui o ambiente, vamos supor que esteja 10 graus Celsius. O ambiente também a 10 graus Celsius está emitindo radiação. Então nós vamos absorver, o copo vai absorver essa radiação. Tá? Então efetivamente a taxa, né, da troca de energia entre o copo e o ambiente vai ser dada pela potência líquida. E essa potência líquida vai ser a potência absorvida menos essa potência emitida. Então, naturalmente, o que acontece? Depois de um tempo, isso aqui está emitindo muita radiação. Tá? E o ambiente está emitindo radiação também, mas o ambiente é enorme, ele não perde tanta. Ele vai acabar não perdendo. É como se fosse, a gente chama que como se fosse um reservatório térmico, né?
Então a gente trabalha com esse conceito de reservatório térmico. Então, ele é tão grande que mesmo emitindo radiação, ele vai se manter mais ou menos a 10 graus Celsius. Tá? Vai haver uma troca de energia, mas como o copo é pequeno, depois de um tempo, o copo vai perder, vai diminuir, vai acabar diminuindo essa energia, né? Vai diminuir essa temperatura, vai perder então radiação térmica por radiação térmica, e chega um momento que a gente tem o equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, então ele está emitindo e está absorvendo exatamente na mesma quantidade de radiação, então você tem uma potência líquida exatamente igual a zero. Tá? Então esse equilíbrio, depois de um tempo, vai chegar onde a potência líquida vai ser zero. Tá? A princípio, tem uma diferença entre absorvida e emitida. Tá? Esses exemplos que a gente vai trabalhar nos exercícios. E aqui eu coloco uma ideia para um possível seminário, não vou explicar com detalhes, não, na verdade eu não vou explicar isso aqui, mas em geral quando você compra uma lâmpada, você tem lâmpadas, por exemplo, que a representação então dessa intensidade ou da luminosidade da lâmpada é através da temperatura. Não sei se vocês já perceberam isso aqui. Então uma lâmpada mais avermelhada, mais alaranjada, tem uma temperatura de 1000 Kelvin, e aqui quando ela é mais branca, mais azulada, 10.000 Kelvin. Tá? Então é uma representação então da cor dessa lâmpada. Aqui um outro exemplo, então você tem, por exemplo, uma lâmpada incandescente, mais amarelada, né? Tá, então está 2.700 Kelvin, e aí mais branca, emite mais no branco, é 5.500 Kelvin. Então por que isso? Né? Então coloco como se alguém quiser, como um seminário, se alguém quiser apresentar algo nesse sentido. É bem interessante essa teoria, essa explicação. Para quem gosta de astronomia é a mesma coisa. Então você tem estrelas mais amareladas, então muitas vezes essa estrela mais amarelada é representada por um valor de temperatura. Fala, a estrela está numa temperatura X. Uma, uma, uma anã branca, por exemplo, que emite dentro do espectro eletromagnético que a gente consegue enxergar como branco, está numa outra temperatura, que seria a temperatura de superfície, né? E tem as estrelas azuis, né? Então está numa outra temperatura. É mais ou menos essa lógica aqui que é utilizada então para representar a cor das lâmpadas, né, que a gente compra no, sei lá, no supermercado. E aqui um último ponto, que é exatamente isso que eu comentei, né, do espectro da radiação solar. Então essa representação seria a irradiância espectral, que está então no eixo Y, radiância espectral, e aqui está o comprimento de onda. Tá? Então o Sol, você veja que ele emite num range de frequências, né? Num range de frequências enorme, né? Tá? Bem elevado. A maior intensidade está exatamente no visível. Veja aqui, a maior intensidade está no visível. Está nessa região aqui. Então a gente enxerga o Sol, né? Tem também frequências no infravermelho, tem no ultravioleta. E aqui tem mais ou menos a ideia de quais são os elementos que absorvem, né? Então aqui, por exemplo, você tem o ozônio, né? Então o ozônio vai absorver, aqui está mostrando um pouco da radiação aqui no nível do mar, o amarelo, né? Então vai absorver um pouco da radiação visível, mas também vai absorver muito aqui o ultravioleta, né? Por isso que exatamente a gente fala, a camada de ozônio é fundamental para controlar o nível de radiação ultravioleta que chega até a nossa superfície aqui, né? Da Terra, né? E aqui tem outros elementos, né, que fazem parte da nossa atmosfera, né? O O2, aqui, H2O, O2, aqui CO2 e qual que é a região onde eles absorvem, né? Então esse é um gráfico bem interessante. Se a gente pensar então isso então então está aqui na verdade aqui a gente considera que o Sol está aproximadamente, a superfície solar está 5.900 Kelvin, tá? 5.900 Kelvin, então esse seria o espectro de frequência, o espectro teórico, né? Então é radiação teórica, né? Como se fosse um corpo negro perfeito, né? E a gente pegasse, por exemplo, qual que é a radiação que nós emitimos, seria alguma coisa, vou chutar alguma coisa nesse, seria bem mais baixo que isso, né? Seria alguma coisa assim. Na verdade, aqui seria para baixo, aqui, né? A gente não se aquela coisa, a gente não se enxerga, né? Então, praticamente a gente emite muito pouco na radiação visível. Existe uma probabilidade pequena de emitir no visível e está mais acentuado aqui no infravermelho, na região do infravermelho. Tá? Então seria o espectro, aqui seria a nossos 300 Kelvin, né? Tá? A gente emite basicamente
principalmente no infravermelho, tá? Mas existe também um range de emissões, né? Um range de emissões, mas está mais concentrado no infravermelho. Interessante, no Sol ele está mais concentrado aqui, o pico aqui está no visível, né? Eu coloquei um artigo interessante para vocês darem uma lida, tá? A física sobre o cobertor de lã, interessante, ele fala sobre tanto a radiação quanto convecção, condução, por que que a gente coloca um cobertor para se aquecer no inverno, é bem interessante, dá uma geral sobre esses aspectos. E aí eu coloquei, vou colocar dois exercícios, pelo menos eu não sei se eu vou conseguir gravar a videoaula, mas eu coloquei ali as notas de aula, o exercício 51, vocês fazerem umas continhas aqui para entender como é que é essa lógica de calcular essa potência líquida, e o exercício 54. Então vale a pena fazer, são exercícios simples, bem tranquilos de serem feitos, você vê o exercício uma bolinha, pelo menos as notas de aula estão ali disponíveis para vocês fazerem, tá? Então é isso aí, pessoal.